Simbora, turma! Simbora! Muito boa noite! 9h15 da noite, pontualmente, começando mais uma edição de uma semana extremamente puxada, uma semana extremamente movimentada do nosso Minuto Geográfico. Hoje, dia 25 de fevereiro de 2022. Saudar, primeiramente, vocês que estão aqui ao vivo conosco, acompanhando o Minuto Geográfico numa sexta-feira à noite. E também saudar vocês que vão assistir ao nosso Minuto Geográfico ao longo do final de semana, nos próximos dias, e também vão ter a oportunidade de seguir com o aprendizado. Lembrando a vocês, reforçando que nós temos um canal no YouTube, significa dizer que o Minuto Geográfico ele fica disponível, era uma demanda antiga de vocês, ele fica disponível aqui no Instagram, fica disponível no YouTube também, e vocês podem escolher qual é a melhor plataforma para que vocês possam assistir. Agora, nesse exato momento, nós estamos ao vivo via Instagram, tá? Eu queria, antes de tudo também, mandar um grande abraço para a nossa equipe. Essa semana tem sido uma semana muito movimentada. A gente tem produzido muito conteúdo. Imaginem vocês o que é entrar ao vivo, de segunda a sexta, final de semana, praticamente todos os dias, passando aqui 40 minutos, 1 hora e por vezes em 2 momentos. Então, eu tenho uma equipe maravilhosa que tem produzido material sensacional, a parte de ilustração, a parte de edição. Os 2 Brunos, um grande abraço para vocês, para a Amanda, para a Berna, para Neto, Eduardo e para Andresa. Então, graças a Deus, muito bom tê-los. Inclusive, muitos aqui estão de plantão também durante o final de semana, tá bom? Pessoal, então, como é que eu quero fazer o Minuto Geográfico de hoje? Eu quero fazer comentários que acabaram de chegar, comentários sobre as notícias que acabaram de chegar, e hoje eu selecionei algumas perguntas de vocês. Eu fiz uma postagem agora no final da tarde, pedindo para que vocês lançassem as perguntas, porque às vezes, aqui no ao vivo, eu não consigo. Eu simplesmente não tenho condições de parar para ler todas as perguntas. Aí eu pensei, manda a pergunta antes, a gente seleciona e eu trouxe aqui algumas perguntas para responder. Não se acanhem de fazer perguntas, sempre podem perguntar. Para mim é uma honra. Vocês que estão chegando agora, eu sou professor há quase 20 anos, então qual é o professor com quase 20 anos de sala de aula, com essa experiência toda, essa bagagem acumulada, que não gosta de dúvidas? Então, particularmente, se eu não gostasse, eu não estaria nessa área, eu procuraria outro trabalho, outra função que seja, tá bom? Outra missão. Então, selecionei as perguntas, e inclusive foram 340 perguntas até agora. Mas aí eu selecionei o quê? 5 ou 6 perguntas, e eu priorizei as mais repetidas. Então, as pessoas estavam repetindo a mesma coisa. Eu notei uma curiosidade aqui. Vocês vão gostar bastante, beleza? Então, fiquem até o fim. Queria pedir uma coisa a vocês. Eu sei que tem muita gente viajando e sexta-feira tem muita gente que já saiu de casa, mas quem puder, aperta agora no aviãozinho e manda essa live, manda essa aula para as pessoas, tá? As pessoas, meia hora a gente faz aqui essa aula. Eu prometo acabar, eu vou tentar acabar antes das 10, tá certo? A gente pode discutir, trocar ideias, então vai ser muito bacana. Mas eu estou muito feliz porque mais de 3.000 pessoas numa sexta-feira à noite, de fato, muito bom, muito positivo, fora o pessoal que vai assistir depois, tá bom? Mas convidem as pessoas, convidem os amigos e a gente vai, mais uma vez, aprender. Beleza? Tranquilo? Eu vou agora travar os comentários, tá certo? Pra gente começar. Vou travar os comentários, depois eu volto os comentários. Por favor, quando eu voltar com os comentários, aprendam a debater entre vocês sem briga. Eu acho tão bonito quando eu coloco algum vídeo e as pessoas começam a debater sem alfinetada, sem ofensas, sem indiretas. Essa é a graça, é o aprendizado. Dá para conviver com opiniões diferentes? Dá, absolutamente. Então não precisa brigar, não precisa ficar se ofendendo. Às vezes eu fico olhando assim e eu nem me meto, sabe? Mas eu lamento porque eu acho isso um vazio. Uma alma vazia, uma coisa tão... Pra quê? Pra que essa heresia? Beleza? Bora, gigante!
Vamos embora. Duda, beijo grande. Lembro demais de você e das meninas, como eu lembro, tá? No saudoso Gami. Beijo, Duda. Te acompanho, vice? Eu vou começar aqui, tá bom? Bora lá. Então, pessoal, última notícia muito importante que chegou. Eu vou acompanhando com vocês. Eu estou aqui com o broadcast aberto. Teve uma reunião, acabou há pouco uma reunião virtual do Conselho de Segurança das Nações Unidas. E houve uma pauta do Conselho de Segurança para condenar a Rússia, um projeto de resolução do Conselho de Segurança para condenar a invasão da Ucrânia por parte de Moscou. Ou seja, condenar a Rússia com repúdio, com punições diante da ONU. A gente já esperava, a Rússia faz parte do Conselho de Segurança. Além de fazer parte do Conselho de Segurança, a Rússia é um membro efetivo, é um membro, eu diria, permanente. A Rússia ela é permanente, então ela tem o poder de quê, gente? De veto. O Brasil, vocês devem saber, também é membro do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Mas o Brasil não tem uma cadeira fixa. O Brasil é um membro rotativo. Significa dizer que o Brasil já foi e já voltou, já foi e já voltou. Então, dessa vez, o Brasil foi escolhido para ser o representante dessa região aqui da América. Teve uma situação muito interessante, muito interessante. A Rússia vetou o projeto e tudo que surgir a Rússia vai vetar. Ou seja, esse projeto não vai, essa resolução não vai avançar. Se um país só vetar, já basta, vejam que situação. Se todos concordam, mais um veta, já dá uma travada. Mas o que eu gostei, e vocês devem achar interessante também, é que a China, ela se absteve da votação. Pois é, a China, que é a nova anel aliada de Moscou, Pequim, Moscou, senhor Xi, senhor Vladimir Putin, pois é, a China ela se absteve da votação, ok? Isso passa uma ideia, e a gente sabe que existe um jogo de narrativas aqui, de que existe um isolamento internacional forte. Então, cadê que a China votou por vetar? Ela nem vetou, não vetou, mas ela disse assim, eu me abstenho da votação. Outros dois países também que decidiram, né, se abstiveram da votação, Emirados Árabes Unidos, para quem não conhece, Dubai, Abu Dhabi e companhia, que cá entre nós, aquilo ali funciona como uma ditadura, tá? Uma monarquia que vem ali e que governa e que não há uma distribuição, não há uma rotatividade de poder. E o outro país também que decidiu pela abstenção foi a Índia. Foi a Índia, certo? Então, assim, foram 11 membros do Conselho votando a favor, a Rússia decidiu vetar e Emirados Árabes Unidos, a Índia e a China, surpresa a China, decidiram pela abstenção. A tendência agora é que o projeto de resolução possa ser levado para a Assembleia Geral. Para a Assembleia Geral das Nações Unidas. A ONU tem a sede em Nova York, gigante, belíssima, tá? Um prédio muito legal, tá? Colega nosso, Anderson, inclusive, talvez ele vá por lá amanhã mostrar um pouco para vocês. 196 sons, a gente chama de Anderson e às vezes as pessoas não relacionam. Tem um prédio também da ONU lá em Genebra, eu vim agora de lá. Estou devendo a postagem, inclusive, para minha aluna querida, que não só me recebeu lá, mas me colocou para dentro do prédio. Tem um documento importante lá, uma carta de Trotsky. É uma carta de Trotsky pedindo para Stalin ser preso, ser condenado. Pois é, tem um documento lá, eu vou mostrar isso. Está bem na cara, eu vou postar isso amanhã. Tá aí, vou postar amanhã, certo? E a outra notícia agora é que o presidente da Ucrânia, ele foi para a rua e ele gravou um vídeo. Hoje eu gravei um vídeo mostrando um pouco, falando um pouco da história dele, bem rapidinho para vocês, um vídeo de 1 minuto e meio, e ele ainda está em Kiev. Ele fez questão de mostrar, olha, eu não fugi, porque tinham rumores que ele teria fugido, eu estou aqui, eu vou lutar até o fim, e ele falou uma coisa preocupante. Lá agora, 9h25, 10, 11, meia-noite, 2h25 da manhã, ele disse que durante a madrugada recebeu uma mensagem dos Estados Unidos, da inteligência americana, de que as tropas russas vão tentar tomar de vez a capital Kiev. Paralelo a isso,
ele também disse que estava disponível para discutir o local e a hora para debater com Vladimir Putin, para debater com a Rússia, para tentar chegar primeiro a um cessar-fogo. A Rússia quer uma garantia de neutralidade, a Rússia quer que a Ucrânia baixe as armas e a Ucrânia ela também quer garantias. De fato, a Ucrânia está numa encruzilhada, porque a OTAN ela não tem dado essa guarita toda. A sensação é de que a OTAN, nas últimas décadas, acelerou para o lado do leste europeu, gerou um instrumento de provocação, sim, em relação à Rússia, porém, pausa, nada que justifique uma invasão, atrocidades e a morte civis, toda essa violência, ponto, de forma alguma, não tem como compactuar. Vladimir Putin não é e nunca foi nenhum exemplo de democracia, dizimou a oposição da Rússia, tá? Então, quem defende Vladimir Putin abertamente, vai estudar as pautas que ele defende. Comece a analisar, porque de repente você está defendendo Putin, mas ele é completamente diferente, ou ele defende pautas completamente diferentes das suas, e às vezes o discurso e o fato são completamente diferentes. Não tem essa história, né? Não tem o bonzinho, não tem o melhor ou o pior, todos aí, obviamente, têm sua parcela de culpa. Mas aí tem essa notícia boa, tem a boa e a ruim. A ruim é que ele diz que Kiev, segundo a inteligência americana, vai ser tomada agora de madrugada. Durante a madrugada ele pediu para todo mundo apagar as luzes, né? Fiquem em casa, coisa e tal. E também ele disse que tem a notícia boa, é que está negociando uma hora e um local para sentar ou diretamente com Vladimir Putin, acredito que não, claro que não, mas o ministro dele sentar com algum ministro de Putin e de repente conseguir aí um cessar-fogo. Outra coisa que ele falou, aí tem essa guerra de narrativas, mas tem também a verdade, ele acusou a Rússia de atacar jardins de infância. Ele até disse assim, ó, não há nada que possa explicar por que os jardins de infância e a infraestrutura civil estão sendo bombardeados. Então ele disse, pô, por que que justifica bombardear alvos civis? Ele também disse, tem perdas de ambos os lados, saiu agora, não dá para verificar, tá? Desculpem, não dá para verificar. Pedi para minha equipe e ninguém conseguiu verificar. Ele disse que já morreram até agora 3.000 soldados russos. É um número muito grande, gente. Não creio que chegue a isso tudo. Hoje cedo divulgaram 1.000. Se eu pegar 1.000 soldados e dividir pela quantidade de dias, não, tenho certeza, a matemática rápida é muita morte. Então, guerra de números, guerra de narrativas, o fato é, muitos soldados ucranianos morreram, soldados russos também, não é para celebrar, não é para comemorar, não é para banalizar essa questão, e muitos civis também mortos e também atacados, tá? Atacados, esse é um ponto interessante. Outra notícia também interessante é o Zelensky, que ele disse, ele é judeu, tá? E eu quero falar sobre o nazismo na Ucrânia, porque foi uma dúvida muito forte hoje, as pessoas perguntando, até amigos do meu grupo mais próximo, né? Carlinhos, que estiver assistindo aqui, um grande abraço, fizeram perguntas. Eu falei disso ontem na live, eu falo disso há mais de um mês, mas vou voltar a falar sobre isso aqui hoje, tá? Zelensky, ele pediu ao primeiro-ministro de Israel para ajudá-lo nas negociações com a Rússia. Porque, na verdade, há de convir que Zelensky ele não tem experiência política alguma. Tá? Ele caiu nesse cargo por um acidente da história, por um voto de repúdio. Foi eleito com 73% dos votos no segundo turno, mas ele não tem experiência. E nesse momento conta. Então, ele pediu, Israel também. Israel tem negócios com a Rússia, Israel tem negócios com a Ucrânia, ele tem essa origem judaica, avô, bisavô, enfim, pai e mãe. Então ele pediu essa ajuda ao primeiro-ministro de Israel. Mas bora agora para as perguntas. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar das perguntas que foram selecionadas. Tá? Vou começar logo com a pergunta muito forte. Vê, Roberto Arteiro, Aline também e Rafaela perguntaram o seguinte: João, você viu que hoje a Rússia ameaçou a Finlândia e a Suécia? Vi. Sim, com certeza. Finlândia e Suécia hoje, países que inclusive fazem parte da União Europeia, foram ameaçados pela Rússia. Isso por quê?
porque aconteceram declarações, eu acho que vocês viram isso no dia de hoje aqui, aconteceram declarações, tanto por parte, principalmente da Finlândia. A Finlândia disse que estava pronta para entrar para a OTAN, e a Suécia também fez acenos, fez eu diria assim, uma ideia de aproximação com a OTAN, e aí, resultado, o governo da Rússia publicou que isso era impossível de acontecer. Olha o que o governo da Rússia disse na sua conta oficial. Consideramos o compromisso do governo finlandês com a política militar de não alinhamento com a OTAN, um fator importante para garantir a segurança e a estabilidade do norte da Europa. A adesão da Finlândia à OTAN teria sérias repercussões militares e políticas. Sérias. Então, assim, ele disse abertamente que, se isso acontecer, ele vai fazer o que fez na Ucrânia, agora com Suécia e Finlândia. Não acredito que isso vá, por agora, avançar. Não vai avançar. Mas a Finlândia fez essa declaração agora, talvez para testar, talvez para sentir qual era a reação da Rússia. Então, vocês já viram, a Rússia não quer a OTAN na porta de casa, no que pese que a OTAN hoje tem a Polônia como membro, tem as repúblicas bálticas e toda aquela região está próxima ali à Rússia. Então foi uma pergunta bem interessante também, muito significativa. Uma pergunta também, poxa, muita gente fez e Verônica, ela repetiu três vezes essa pergunta lá, outras pessoas também. Ô João, por que associam tanto a Ucrânia ao nazismo? Por que existe essa associação? Gente, eu quero que vocês entendam uma coisa aqui. Eu falei isso ontem. Há movimentos que pregam o neonazismo dentro da Ucrânia? A resposta é sim. Há esses movimentos e a gente fala isso daqui há mais de um ano, quando muita gente nem estudava sobre isso e quando a mídia sequer cogitava isso, tá? Há movimentos neonazistas em outros países da Europa, inclusive também na Alemanha, mas nesse caso eles não são tão nítidos por conta do que, gente? Das leis, pela questão mesmo da política do país? Tem, absolutamente sim. Há movimentos neonazistas dentro da América Latina, gente, em todos os lugares. A sociedade, ela tem muitos elos, ela tem muitas subdivisões. Você tem em alguns locais numa proporção maior ou numa proporção menor. Agora, dá para dizer que o povo da Ucrânia apoia o neonazismo? Resposta, absolutamente não. Dá para dizer que o governo da Ucrânia é neonazista? Deixa eu te contar. Resposta, absolutamente não. Vladimir Putin soltou um discurso no dia de hoje, quando ele disse que Kiev era governada por drogados e nazistas, e neonazistas. Veja, se eles usam drogas, veja, eu sei que eu não uso, tá? Eu sei que eu não uso. Eu não sei se vocês usam, ou se eles usam e quais são as drogas que Putin disse, tá? Pelas declarações de Putin, eu estou achando que ele está usando muita coisa estragada. Mas dizer que o governo da Ucrânia é neonazista, gente, por favor. Agora vejam, bora chamar aqui a realidade. Os russos exploram muito bem uma questão que aconteceu recentemente, uma narrativa que é muito forte. Em 2014, protestos tomaram conta da Ucrânia e houve a revolução da Euromaidan. O povo foi para a rua para derrubar o presidente da Ucrânia. Na época, o nome dele era qual, meu Deus? O Viktor Yanukovych. Ele foi derrubado, ele era acusado de ser ligado a Putin, de ser pró-Rússia, tanto que ele foi derrubado e ele fugiu. Ele foi-se embora para a Rússia e a Rússia disse que aquilo não era uma revolução, aquilo era um golpe. É bem verdade, tem as imagens, eu postei aqui inclusive, é bem verdade que durante aquelas passeatas, algumas bandeiras de movimentos nacionalistas ucranianos, ultranacionalistas, bandeiras que ideologicamente também ligadas à extrema-direita, balançaram no meio da população, inclusive fazendo referência a um cara que para alguns é um líder nacional dentro da Ucrânia, para alguns desse movimento, e para outros
ele era compadre do Adolf Hitler, né? Do capeta lá, do bigodinho, que seria o Bandera. Então, pensa comigo aqui. De fato, você tem movimentos que se dizem ultranacionalistas, que pregam a unidade territorial da Ucrânia, mas que têm tendências, declarações e usam símbolos ligados ao nazismo. Isso é fato. Exemplo, um deles o Batalhão de Azov, tão conhecido. Eu falei disso aqui no ao vivo pelo menos em 3 ou 4 ocasiões, tá? Do ano passado para cá. Agora veja, qual é a questão? A população da Ucrânia, só para vocês entenderem muito direitinho, tem um segmento, tá? Tem uma parcela da população da ucraniana que relembra o período de Joseph Stalin. Não sei se vocês já ouviram falar, num período na década de 30, o famoso Holodomor. Holodomor foi um período de muita fome, Holodomor foi um período de muita perseguição. Milhões de ucranianos, para mais de 3 milhões de ucranianos, simplesmente foram mortos, morreram, foram perseguidos. Então, a política comunista de Stalin, da antiga União Soviética, gera uma memória muito negativa dentro da Ucrânia. Resultado, na década de 40, e você já deve ter estudado isso em história também, estou mostrando, vou colocar esses gráficos para vocês aqui, são bem interessantes mesmo. Na década de 40, quando a Ucrânia foi ocupada, quando a Ucrânia teve a presença nazista, o que acontece? Alguns setores da sociedade ucraniana, entre 1941 e 1944, uma parte da população colaborou com os alemães. Isso é verdade também. Uma parcela da sociedade ucraniana, quando a Alemanha nazista entra na Ucrânia, um pedaço optou por colaborar. Mas veja, teve quem colaborasse com os alemães nazistas e teve também quem lutasse contra o nazismo. Na cabeça de alguns, era falta de caráter mesmo, era ruindade, né? Era uma mente doentia, mas alguns ucranianos diziam assim: eu vou me aliar ao nazismo porque eu tenho esperança que se eu me aliar ao nazismo, eu vou derrotar o comunismo e aí eu vou ter uma soberania, eu vou ter uma independência. Na cabeça deles é como se, poxa, meus parentes foram varridos pelo sofrimento, pela destruição, tá? De alguma forma, eu vou me aliar à Alemanha nazista para tentar, de alguma forma, não que se justifique, obviamente, isso é claro, isso é óbvio que não, para tentar realmente me livrar do comunismo. É importante lembrar, tá, gente? Mais de 5 milhões de ucranianos morreram, milhões de ucranianos morreram combatendo o nazismo, mas alguns ucranianos se aliaram àquela peste, tá? E é importante dizer que os nazistas, eles mataram aí mais de 1,5 milhão de judeus ucranianos. Mas vejam, por favor, não sejam rasos como as piscinas naturais de Muro Alto ou de Porto de Galinhas. A gente tem que aprofundar. Eu repito, há movimentos neonazistas dentro da Ucrânia? Sim. É o suficiente para eu afirmar que trata-se de um país que apoia o neonazismo, que boa parte da população é neonazista? Não. Você cria uma narrativa muito nociva, agressiva, perigosa. Já disse para vocês, o presidente da Ucrânia, ele é judeu. Absolutamente. A família tem origem judaica, povo judeu, entende? Ah, mas é verdade, professor, né? O batalhão de Azov, ali pela Crimeia, no Donbás também. Sim, tá? Isso é fato, absoluto. Mas há também quem condene abertamente e fortemente esse tipo de atividade. Só que aí o governo da Rússia, Vladimir Putin, ele fala muito bem. Vocês estão acompanhando os vídeos de Putin? Ele é um orador nato. Ele é muito inteligente, tá? Tudo que ele fala é calculado. Ele se expressa muito bem. Então ele vai criando narrativas. Aquilo ele diz para o mundo, ele diz para o povo russo, como se fosse o quê? Uma justificativa. Eu vou salvar a Ucrânia, vê a tese dele. Eu vou salvar a Ucrânia de um mal maior. Drogados e neonazistas que estão governando Kiev. É essa a ideia que ele quer passar. Ah, João, e tem quem acredite? Claro que tem, obviamente. Se não surtisse efeito a fala dele,
ele não insistiria tanto. E ele repete, ele martela, ele bate. Putin, ele é o único que usa esse modus operandi? Não, os americanos também. Os americanos, quando querem assassinar a reputação de alguém, lembra do Iraque? Saddam Hussein? Saddam Hussein, eu cresci ouvindo que Saddam era um terrorista, de fato, massacrou os curdos, fato também. Saddam perseguia as minorias, também um fato. Mas vejam, Saddam já teve um relacionamento, eu não vou dizer tão cordial, mas Saddam já foi útil um dia aos Estados Unidos. Depois de um rompimento, o que é que vai acontecer? Agora você vai expor os podres, expor todas as críticas ao seu regime. Perfeito? Vejam, a Síria tem um ditador, Bashar al-Assad. Os americanos criticam e bombardeiam Bashar al-Assad. Ditador, canalha, massacra a população, faz guerra de narrativas, ok. Mas vejam, ele é aliado da Rússia. Se Bashar al-Assad fosse aliado do Joe Biden, do Barack Obama, do Trump e companhia, você não tinha essa propaganda toda contra Bashar al-Assad. É porque ele é um ditador, mas ele é do lado B. Ele não é do lado americano da força, entenderam? Então, essa é a maior guerra de todas, é a guerra de narrativas, é o que Vladimir Putin vai fazendo, ele sabe travar isso muito bem e os americanos também sabem. Os americanos também sabem porque os americanos já vinham prevendo e avisando o que Putin iria fazer. Ou seja, alertando ao mundo tudo que iria acontecer. Então, você tem uma questão muito previsível, certo? Então, gente, basicamente isso que eu quero que vocês entendam dessa parte. Essa pergunta foi a pergunta mais significativa, tá? Mais significativa. Professor, essa facção, esse movimento Azov, ele tem alguma grande representatividade, parlamento, coisa e tal? Não, gente, repara numa coisa para vocês aqui, vê. Nenhum grupo extremista ucraniano, nenhum grupo extremista dentro da Ucrânia, ele tem uma representatividade significativa no parlamento. Se a Ucrânia fosse um país que apoiasse o neonazismo, os caras tinham dominado o parlamento. Me digam, eles não têm uma grande representatividade capaz de eleger um número significativo. Agora tem os apoiadores, porque tem gente para tudo no mundo. Isso é um fato aí muito importante demais. Eles usam suásticas, a bandeira do Sol Negro, eles usam saudação romana, aquela saudação romana adotada na Alemanha durante o Terceiro Reich. Eles dizem, né, somos nacionalistas e visamos defender a Ucrânia, nós não somos neonazistas, mas eles usam símbolos sim, isso é um fato, por favor. Inclusive, vários grupos ucranianos, em 2019, foram expulsos do Facebook, porque estavam propagando, né, mensagens consideradas de cunho neonazista, ok? Agora, lembrando, Vladimir Putin não é qualquer exemplo de democracia, absolutamente nada, por favor, tá, gente? Ele dizimou a oposição, os principais opositores ou foram mortos, ou desapareceram, ou estão caladinhos, ou simplesmente foram presos. Outra pergunta, essa também foi a top das galáxias, para torar a cólera do dragão que tem poder, tá? Lorena Mafra perguntou, outros alunos também. Disse assim, João, que história é essa de Chechênia? Exército checheno. Eu nunca ouvi falar na minha vida em Chechênia e hoje eu vi que a Chechênia mandou o exército apoiar quem? Apoiar quem? Só para vocês entenderem, por favor, o primeiro ponto. Chechênia é um território vizinho à Geórgia. Vizinho à Geórgia. Fica entre os mares Negro. Estou olhando para o meu mapa aqui. E o Mar Cáspio. Tem o Mar Negro e o Mar Cáspio. Você tem a Chechênia. Tem mais ou menos o quê? 1,5 milhão, 2 milhões de habitantes. E a maioria da população, eles têm uma língua própria, tem uma cultura própria, tem bandeira, eles têm uma bandeira própria, eles têm um hino próprio, eles têm um presidente. Tem um presidente, por sinal, um ditador, que um dia desse disse que a mulher dele não podia usar o WhatsApp. Ele falou que as mulheres não poderiam usar o WhatsApp. Não poderiam usar porque isso era contrário ao casamento. Vejam a situação. Mas vejam, a maioria lá é islâmica. A Rússia
A Rússia dos imperadores, tradicionalmente, era a Rússia o quê? Cristã ortodoxa. E lá na Chechênia, a maioria da população tem origem muçulmana, né? A maioria segue, desculpa. Não é origem, né? A religião vai se desenvolvendo. A maioria é islâmica sunita. Vejam bem, prestem atenção. A Chechênia lutou boa parte dos últimos anos pela independência, querendo criar seu próprio país, um país soberano. Só que ninguém no mundo reconhece. Ninguém no mundo reconhece. Muito menos a Rússia e tampouco a ONU. Se a Rússia reconhece a Chechênia como independente, como livre, a Rússia abre um precedente, ela vai ter que reconhecer outras áreas também separatistas. Só que aí qual foi a surpresa? A gente sempre ouviu falar de grupos armados chechenos praticando ataques terroristas na Rússia. Exemplo, invadiram uma escola na Ossétia, isso em Beslan, invadiram a escola, morreram crianças, pais, professores, explodiram a bomba no metrô de Moscou, invadiram o espetáculo de balé russo. Então, eles praticam ainda, nunca mais teve um grande ataque terrorista, mas eles praticavam ataques terroristas para pressionar a Rússia a conceder a independência total, a soberania deles. Aí ficou estranho, né? Meu Deus, soldados da Chechênia estão indo para a Ucrânia, de fato. Eles estão indo para ajudar a Rússia. Como se a Rússia precisasse. De repente eles estão querendo ganhar pontos com a Rússia. Deve ser isso, porque a Rússia não precisa deles. Eles mandaram o grupo de elite, são soldados muito bem armados, são soldados treinados demais, e estão indo ajudar o exército russo. Mas que estranho, é porque, veja, quem governa a Chechênia é um cara muito, mas muito ligado ao Vladimir Putin. É o Ramzan Kadyrov. O Ramzan Kadyrov. Ele é muito ligado a Vladimir Putin, bastante ligado a Putin, tá? E ele manda no exército local. Depois que Putin assumiu, bombardeou a área, foi negociando com as lideranças, mas veja, se você perguntar, o povo checheno ama Vladimir Putin, ama a Rússia, absolutamente não. A Rússia, o exército russo lá, já praticou tortura, prisões, mataram crianças, estupros, mas o líder da Chechênia é um presidente, entre aspas, mas no fim quem manda é Putin, tem autonomia, mas não tem a soberania total. Ele é ligado a Vladimir, ele é ligado à Rússia. Então ele disse, eu vou ganhar créditos, eu vou mandar minhas tropas para ajudar. Aí o pessoal pensou, meu Deus, a Chechênia apoia a Rússia. Não é a Chechênia, não é o povo, não é que o povo queira a guerra, mas é o governo checheno que ele está vinculado ao governo russo. Tá? Eu espero ter respondido a vocês isso daí, porque hoje de manhã foi uma dúvida. Só lembrando a vocês, Chechênia ela é estratégica porque fica numa zona de gasoduto e oleoduto. Não é que lá tenha muito petróleo, mas fica entre os mares Negro e Cáspio. Então por lá passa muito gasoduto, por lá passam muitos oleodutos, então é uma rota estratégica por demais. A gente sabe que parte significativa do petróleo que a Rússia exporta para a Europa, e a Europa vai parar de comprar, muito possivelmente, com essas sanções, com esse embargo, vem do Mar Cáspio. E aí do Mar Cáspio passa por essa região, ok? Foi outra pergunta muito interessante. Deixa eu ver aqui. O que é que vai acontecer com os BRICS? Alan Cássio. Gente, BRIC é uma sigla. BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. É um grupo de países emergentes, mas não é um bloco econômico. Tem parcerias comerciais, mas veja, pessoal, falando para vocês, a Rússia não é uma grandiosa parceira comercial do Brasil, não. O Brasil tem parceria muito forte com os Estados Unidos, com a China. A gente tem comércio, mas não é um negócio significativo. Uma sigla criada ali naquele contexto dos anos 2000, tá? O Brasil não condenou os ataques, mas a partir do momento que o Brasil se posiciona
no Conselho de Segurança já é um gesto aí do ponto de vista diplomático, tá? Diplomático. Foi tanta pergunta, minha gente, foi muita pergunta. Vocês estão aí ainda? Caramba, 5 mil, mais de 5 mil pessoas numa sexta-feira, 9h50 da noite. E vocês são fenômenos assim, incríveis demais. Espera aí que tem pergunta mais. Pergunta, professor, o que é o acordo de Minsk? Minsk é a capital da Bielorrússia, aliada da Rússia. O acordo de Minsk foi assinado em Minsk, é um tratado, tá? Assinado em 2014, 2015, foram várias reuniões, teve um e teve dois também, para tentar gerar um cessar-fogo na região do Donbás, ali em Donetsk e Luhansk, as áreas que a Rússia reconheceu como soberanas agora. Então, era um cessar-fogo com mais de 12 pontos, troca de prisioneiros, trégua, ajuda humanitária, não agressão. Só que esses tratados aqui, esses protocolos de Minsk, eles estão fracassados, foram por água abaixo, porque a Ucrânia não respeitava o cessar-fogo, rebeldes, separatistas ligados à Rússia, financiados pela Rússia, muito menos. Você tinha conflitos ali evidentes, fortes, então estão tentando resgatar esses acordos, mas é muito difícil. É a França, né, que está de frente, Emmanuel Macron aí, disputando a reeleição, querendo chegar muito forte. Professor, então eu posso até fazer um vídeo para vocês, fazer uma postagem em formato carrossel, dá um coração quem quer aí, eu boto amanhã ou domingo, falando sobre os acordos de Minsk, que eu coloco para vocês com os detalhes todos aqui, tá? Mas assim, os nacionalistas não aceitaram, os separatistas da Rússia também não, e agora, com essa questão militar, isso aqui foi tudo por água abaixo, ok? Professor, Polônia vai ser atacada a qualquer momento? Não. Se a Rússia atacar a Polônia, a Rússia vai estar atacando a OTAN. É bronca. Está atacando a OTAN, porque está atacando um membro da organização. Aí você pode ter um prognóstico de terceira guerra. Se a China também invade Taiwan, aí, meus amigos, vira um negócio, cenário assim. Não acredito nesse cenário. Eu acredito que a ideia de Putin é forçar um golpe militar dentro da Ucrânia. Os militares, ele está provocando os militares para derrubarem, prenderem o Zelensky, ele mesmo derrubá-lo e de repente criar um estado tampão, um estado fantoche, com neutralidade, transformar a Ucrânia numa Finlândia de outrora. Lembra da Finlândia de outrora? Transformar a Ucrânia numa Finlândia de outrora, tá? Mas há muitos cenários. Fragmentar também a Ucrânia, pode acontecer tudo, inclusive nada. Mas não acredito, não. Eu não acredito. Acredito que tenhamos aí um desfecho pelos próximos dias, mas, para variar, não vai ser um desfecho dos mais positivos para a Ucrânia, porque ela viu a soberania dela ameaçada. Ok? Tranquilo. Deixa eu abrir os comentários aqui. Deixa eu abrir aqui. Não comecem as brigas. Atenção, 2, 3, não comecem as brigas. Professor, tu viu um vídeo dos civis fazendo coquetel molotov? Eu vi. Pegando em armas. Pessoal, eu não coloco vídeos aqui de os civis pegando armas e atirando, coquetel molotov, mas principalmente gente morta, né? Gente morta. Porque, primeiro, eu não vou ficar compartilhando isso, pessoal. Não é minha energia. Não é minha energia. Não ganho nada com isso. Eu tô num grupo aqui, sem brincadeira. Eu tô em 4 grupos aqui do Telegram. Cadê? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tentar mostrar para vocês aqui. Eu tô em 4 grupos do Telegram que só tem desgraça. Porque eles estão lá, os ucranianos, os russos. Ah, deixa eu contar um negócio para vocês aqui. Vocês sabiam que tem um grupo do Telegram que tem ucranianos que são favoráveis à Rússia e eles ficam denunciando onde estão baterias antiaéreas e os soldados da Ucrânia? Vocês acreditam nisso? Tem um grupo de ucranianos que se dizem simpáticos à Rússia. Nesse grupo do Telegram, eles ficam avisando onde é que está a polícia, onde é que estão os soldados da Ucrânia, avisando para os russos. É tipo o Waze. Tem gente que fica avisando no Waze onde é que está tal blitz. Onde é que está tal blitz? Então, dobra a direita, não pega não porque ali tem uma blitz. É a mesma coisa.
João, tu sabe falar ucraniano? Não. Mas eu peguei, coloquei no Google Tradutor, não acreditei. Eu não acreditei, fiquei assim, impressionado. Falando em Telegram, Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, saiu isso hoje, agorinha, ele está ameaçando banir o Telegram no Brasil por 2 dias, tá? Banir o Telegram do Brasil por 48 horas. Ele quer que o Telegram passe a banir alguns grupos, algumas pessoas, a Ucrânia também. A Ucrânia está querendo proibir o Telegram, alguns grupos, né? Porque o Zelensky usa o Telegram, presidente. Mas que estão propagando o quê? Fake news. Tá certo? Então, ele disse que a multa é de 100 mil por perfil. 100 mil por perfil, caso eles não sejam bloqueados no período indicado. Tá? Então, falou-se muito sobre isso aí. Pressão grande. Pressão grande. O Telegram já foi banido em alguns países. Então, é essa a questão. Certo? Beleza, beleza. E aí, turma? Caraca, tem muita pergunta. Que negócio genial. Que negócio arretado. Queria agradecer, né? Vocês viram que hoje chegamos aqui a 200 mil pessoas. Vocês bem que podiam ir lá no YouTube, né? YouTube tem pouca gente ainda. A gente tem 10 mil. Vão lá no YouTube depois, agora não. Tá? Aqui no YouTube, vocês que estão aqui me prestigiando já, né? Porque o vídeo vai para lá também. E comecem a seguir o canal, porque eu vou começar a produzir muito vídeo. Já comecei. Exclusivos para o YouTube, tá? Pro YouTube. Ó, pessoal, combate pesado ao sul de Kiev. Combate pesado, explosões aqui, não para de chegar. Tá muito forte, tá muito significativo. Turma, é isso. Eu vou deixar vocês descansarem. Querem ajudar o professor? É o que eu sempre peço. Tem 5 mil pessoas aqui. Mais 5 mil depois, 10 mil assistindo. Se todo mundo apertar o coração quando eu postar aqui no feed, esse vídeo, ele viraliza. E mais pessoas vão ter a oportunidade de quê? De aprender. Outra coisa também. Quando vocês mandam as mensagens, o Instagram considera que eu sou importante para vocês. E o vídeo cresce. Do contrário, só pagando. Eu não vou pagar. Já estou trabalhando aqui com isso. Já estou trabalhando muito forte aqui com isso. Coisa e tal. Que coisa boa. Danilo fez uma pergunta interessante. Tem possibilidade da Assembleia Geral da ONU recorrer a alguma resolução para se sobrepor ao Conselho, à Unidade pela Paz, né? Ao Conselho de Segurança e adotar providências contra a Rússia? Sim. Sim. Tá? Gente, os americanos desobedeceram o Conselho de Segurança quando invadiram o Iraque em 2003 para prender Saddam Hussein. Há precedentes aí, É isso. É isso aí. Valeu? Beijo grande. Quem puder, vai pra lá. Sábado e domingo eu tô on, tá? Eu vou pra praia. Turma, só uma coisa. Eu vou pra praia com as meninas. Vou descansar. Eu sou pai de 2, tá? Tenho minha esposa. E minha filha ficou hoje aqui brincando comigo, eu preparando a live. E ela de olho. Ela tá por dentro do que acontece, mas é lógico que eu filtro 100%, né? O que chega. A gente tem que filtrar. Mas ela, já com 9 anos, já tem uma noção do que acontece no mundo, mas ela só tem a responsabilidade que é inerente a uma criança. Aí vou levar ela para descansar, para ir para a prainha, tomar um banhozinho, curtir a vida, agradecer a Deus por tudo. Beleza, meu povo? Tranquilo, minha equipe maravilhosa. Poxa, tenho só que agradecer a vocês. Queria agradecer também publicamente. Sigam o Instagram, Geografia Geral. Fernando é ótimo, tá? Brasil em Mapas também tem um trabalho muito legal. Tem GeoPizza, tem muita gente boa fazendo trabalho legal por aqui, tá bom? Tranquilo, tranquilo. Quem quiser fazer o contato comigo para alguma questão de contato direto, coisa e tal, e Colab e companhia, eu vou deixar na bio depois para vocês o contato, tá bom? Beleza? Beijo! Vão lá comentar. Simbora. Fui. Simbora. Sextou.